Boa noite a todos. Boa noite. Dá para todo mundo ouvir? Como a Dorothy disse, né? Para mim é uma alegria imensa estar aqui presente, né? Com todos, rever amigos tão carinhosos, né? E tão caros também, como ela disse. Eu iniciei na casa e fiquei por muito tempo, né? E é com muito carinho que eu volto a palestrar e agora com esse trabalho que é tão bonito, mas também muito trabalho, né? Porque o estudo é constante e não somente o estudo, né? A vivência no Evangelho, ela tem que ser constante para o palestrante, não só o palestrante, mas para todos, né? Mas nós que divulgamos a doutrina, ela cai um fardo que nós precisamos sempre estar estudando para não se deixar levar, não se deixar cair, principalmente no orgulho, né? No melindre, né? Então a gente está sempre estudando para tentar levar da melhor maneira possível a palavra do Mestre e a nossa bússola, o Evangelho, né? Que tanto nos acompanha, que nós temos em mãos agora para poder guiar a nossa vida da melhor maneira possível, né? Então, como a Dorothy falou, aqui para casa eu sou o Flau, né? Um apelido de infância. E para quem não me conhece, né? Eu sou professor, trabalho em diversas escolas, né? Isso que chama de Flaubert, né? Mas para deixar mais assim, sério, né? Para quem não me conhece, né? Flaubert Menezes, né? Depois eu comento mais sobre isso. E comecei a filmar as palestras, porque tanta gente não consegue ter o tempo de ir nas palestras e tudo mais. E eu já venho estudando há muito tempo através de sites e vídeos pelo YouTube. Aí me pediram várias vezes para filma e tal, aí eu enfrentei a situação, vamos filmar, vamos divulgar, porque a maior caridade para o Espiritismo é a divulgação, né? Tantos corações aí sofredores, nós precisamos atingir a todos, né? Aqueles que conseguem e não conseguem sair de casa também. Então hoje, para a gente começar essa conversa gostosa, né? Eu trouxe a passagem Fora da caridade não há salvação, né? A parte que fala da necessidade da caridade, ou a caridade segundo Paulo. Vou trazer um pouco da história de Paulo de Tarso, né? Que é tão assim contundente quanto ao cristianismo, né? Muito próximo da vinda de Jesus para a Terra, né? E um que foi perseguidores dos cristãos e foi um dos maiores divulgadores do cristianismo da época. Então eu trago aqui essa imagem ao chão, né? Não conseguindo olhar para frente, com a imagem de Jesus à sua frente. Olha só, e muito claro, e como se diz, né? É o sol do dia que chegou a ele trazendo a mensagem, né? De necessidade da mudança. Então vamos começar. Quem foi Paulo de Tarso, né? O Paulo de Tarso, o nome romano, Saulo, tá? Que nasceu em Tarso, na Sicília. Tarso era um centro de cultura, né? Cultura grega e cidade universitária. Então todos iam para lá para estudar, conhecer um pouco mais, estar presente, né? Com os grandes doutores da época, né? Gamaliel, que era o grande doutor da época e acompanhava todos, né? Inclusive Saulo, que estudou Saulo muito bem, segundo a filosofia, segundo os ensinamentos também, né? Embora tenha nascido na cidade, tenha sido um cidadão romano, né? Saulo era um judeu. Olha que interessante. Era um judeu israelita da tribo de Benjamim, membro zeloso do partido dos fariseus. Por que membro zeloso do partido dos fariseus? Ele era tão estudado, tão devotado e muito assíduo, que ele cresceu muito rápido dentro da cultura romana para ser um doutor da lei. Ele tinha sua vida pautada paulatinamente, os seus passos contados para ter a sua vida nas mãos. De tão estudioso e tão profundo conhecedor das leis mosaicas, né, era muito respeitado. Então, em toda reunião religiosa que ele ia, ele começava a falar e todos o atendiam. E todos o aplaudiam, né? Então ele era defensor ferrenho das leis mosaicas, né? Ele não imaginava um centil sequer na saída das leis mosaicas e fazia de tudo para que todos assim o seguissem, né?
Então, como eu disse, foi educado em Jerusalém sob o ensino do Dr. Gamaliel, um dos maiores da época, né? Então, Saulo conhecia profundamente a cultura grega e falava também o aramaico, né? Olha que interessante. Quando ele ficou sabendo que uma pessoa, Estevão, estava defamando e agindo contra as leis mosaicas, ele foi observar Estevão num culto. E lá ele ficou absurdo, ficou abismado do que ele estava ouvindo de Estevão o tempo todo. E, inclusive, ele presenciou um fato interessantíssimo, né? A cura de alguém aos seus olhos. E mesmo assim, não foi o suficiente para poder mudar a sua cabeça, o seu pensamento. A partir de então, ele foi o perseguidor de Estevão. Estevão, naquela época, ele mudou o nome. Ele tinha um outro nome porque o seu pai atirou fogo nas terras de um doutor da época, um doutor romano. E que o seu pai e ele foram julgados à morte. E sua irmã conseguiu sair. Seu pai morreu e ele, quase morto, virou escravo. Acabou passando vários anos sob essa condição de escravo, até que ele concedeu ali o cuidado com o filho, né, de uma pessoa muito importante romana, que conseguiu esse favor de deixá-lo ir embora. E então, ele quase morto, às margens do mar, o pessoal do caminho, da casa do caminho, o recolheu e cuidou, né? E começou a perceber tantas pessoas devotadas na caridade, cuidando de um monte de doentes, que sabiam um pouco mais sobre eles, né? E ali estava Paulo, cuidando, que o apresentou ao Evangelho, o apresentou aos desígnios de Cristo, Jesus, que no mesmo instante começou a segui-lo. E a partir de então ele mudou o seu nome, né, para Estevão. E Estevão começou a divulgar o Evangelho, né, de Jesus, e começou a fazer, inclusive, algumas curas. Né, e começou a ficar muito conhecido na cidade. Então, o Saulo começou a persegui-lo. E aí conseguiu capturá-lo, conseguiu torturá-lo e condenou à morte ao apedrejamento. Né? Então, neste episódio do apedrejamento, o Saulo era noivo de Abigail, que era irmão de Estevão. Só que ela, como tinha dado como morto seu irmão, não sabia. E estava noiva de Saulo, e Saulo convidou às vésperas do casamento para acompanhar esse apedrejamento. E quando ela se deu de cara com seu irmão. E nesse instante, ela o reconheceu, pediu para que tivesse a última conversa com seu irmão, né? E assim se deu toda a trama. E ele, abismado por ter a sua amada, irmão do seu maior inimigo, e o maior inimigo das leis mosaicas. Então começou a trama e ele foi perdendo o intento. Ou seja, a sua amada começou uma barreira muito grande e a partir daí ele se recusou a encontrá-la. E desse instante em diante, Abigail começou a adoecer e veio a falecer. Então olha que interessante, após o episódio, né, do apedrejamento de Estevão, as vestes deles foram colocadas aos pés de Saulo, como uma homenagem a ele. Né? Então, Estevão começou a perseguir ainda mais os cristãos, tendo vista que sua amada Abigail, antes de falecer, se converteu ao cristianismo. Aí ele ficou furioso e começou a perseguir. E às vésperas de ir ao encontro de Ananias, no qual converteu sua amada, indo às portas de Damasco, foi onde teve o encontro com Jesus. Então, olha o que dizia o Saulo.
respirava a ameaça e a morte contra os discípulos do Senhor. Isso é o que ele inspirava a vida, era perseguir, torturar e matar os cristãos. E eu tirei essa parte do livro, Paulo e Estevão, que narra muito bem o que aconteceu com Saulo na porta de Damasco. Então, a caminho de Damasco, com dois guardas o acompanhando, e incansavelmente nessa viagem, próximo do meio-dia, se deu de encontro com uma luz muito forte e foi jogado ao chão. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, ou seja, uma luz maior que a do sol. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse: Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E diga-se o Senhor: levante-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém a fazer. Então Jesus não disse o que ele tinha que fazer. E é interessante que uma aparição mudou totalmente os pensamentos de Saulo. E foi necessário que ele ficasse cego para poder enxergar a verdade. Olha que interessante. Ele ficou cego durante 3 dias e pediu para que os guardas o levassem até Damasco, cego. E lá ele foi levado até uma estalagem de Judas. Aí o livro não conta se era o mesmo Judas na passagem do Evangelho. Acredito que não. Foi levado à estalagem de Judas e lá chegou Ananias para curá-lo. Jesus teve com Ananias a orientação para que fosse até Saulo para curá-lo. Olha que interessante. E lá o Saulo entendeu toda a doutrina, todo o Evangelho de Jesus, convertendo-se assim ao cristianismo. Em 3 dias ele foi cuidado, amparado por pessoas que ele não suportava e se deixou ser conduzido. Então, de lá, desse episódio em diante, ele começou a divulgação, o mais fervoroso divulgador do cristianismo. Diversas epístolas, diversos seguidores, diversas também ameaças sobre ele, porque todas as amizades que ele tinha, principalmente as amizades políticas, eram amizades superficiais. E por que conto a vocês a história de Saulo? Porque Saulo, se transformando em Paulo, teve uma mudança interior. Aquele sol do dia que ele encontrou, que fez mudar o pensamento, é o que todos nós estamos buscando. É o que o Evangelho nos traz a cada palestra, a cada Evangelho no lar, e que nós devemos acender esse sol que está conosco. Porém, muitas vezes não estamos prontos a isso. Vejamos que Saulo recebeu toda a informação, todo o estudo possível e conhecedor das leis mosaicas como ninguém. Ele ia substituir Gamaliel, que era o maior doutor da lei. E no encontro com Jesus, ele percebeu: eis o Filho de Deus. E toda a sua passagem foi entendida. Então, aqui eu trago as características de Saulo. Coragem. Ele era um intelectual. Ele era um obstinado aos seus objetivos. Disciplinado, que é o mais importante, disciplinado, estrategista e religioso. Essas são características de uma pessoa com pensamento forte, caráter fortíssimo. E quais eram as características de Paulo de Tarso, o apóstolo? Não era vaidoso, como era Saulo. Não tinha cobiça, como tinha Saulo. Era digno, não era Saulo. Alto valor pessoal, todos respeitavam, não do alto clero, e sim do povo.
reconhecia suas limitações. O conhece-te a ti mesmo, como dizia Sócrates, né? E reconheceu toda a autoridade de Deus e uma luz em Jesus. Então essa mudança interior que aconteceu com Saulo, se transformando no apóstolo Paulo de Tarso, ela se faz necessária a todos nós que caminhamos ao encontro de Jesus, a evolução espiritual. Muitos de nós estamos simplesmente repetindo erros que séculos e séculos nós cometemos. Vidas após vidas nós cometemos. E são os mesmos erros que a gente olha para trás e vê que em todas as etapas da nossa vida vem esse mesmo problema, nos afronta, nós não conseguimos acertar. Vem e a gente sofre. Será que não é esse o problema que nós devemos aprender e a solucionar e extirpar do nosso corpo este mal? Porque as doenças e as alterações nada mais são do que um carvão milagroso, como diz André Luiz. As doenças, elas retiram de nós as impurezas, nos fazendo mais humildes, mais respeitosos, menos orgulhosos. Então, se a gente fizer uma análise da nossa vida, a gente começa a notar que todas as passagens e todos os problemas vieram para nos ensinar algo. E esses ensinamentos hoje nos cobram. Se nós aprendemos, agora nós vamos exercitar. Agora vem a prova. Porque a expiação nós passamos. E será que você aprendeu? Então, é algo como se fosse uma escola. Jesus é tão bom que nos recebeu nesse planeta para que nós possamos conduzir da melhor forma possível a nossa vida espiritual. Porque muitos de nós, a grande maioria, não somos daqui. Estamos de passagem. E se aqui queremos ficar, nós devemos nos mudar do interior para fora. E não de fora para dentro. Então, cada um de nós sabe o que deve ser mudado. Temos o orgulhoso, o ambicioso, o sexólatra, o egoísta. Todas essas requisições que estou fazendo à mudança também cabe a nós, palestrantes, e a mim principalmente. Há muito há de se sofrer. Cada lágrima que corre de um problema é o suor que o nosso espírito expele e a necessidade da mudança. Toda vez que mudamos, esse problema não mais nos atinge. E nós aprendemos. E nós ensinamos e passamos adiante. Lembrando, Emmanuel, só é professor aquele que passa pela prova. Então todos nós somos professores. Nós passamos também várias características e várias provas que nós já conseguimos vencer aos nossos amigos e familiares. Não só amigos e familiares, muitas pessoas que nos procuram, às vezes a gente nem sabe quem é direito, de repente a pessoa se abre. E essa é a caridade. Ouvir, dar um sorriso, um abraço, acolhê-lo, de coração aberto, sem ter o obrigado no final da conversa, mas e sim ter a consciência e que pode sim, por uma única palavra, mudar a vida de alguém. Essa é a caridade. Então Jesus, ele observou Saulo de Tarso antes mesmo da transformação. Antes da morte de Abigail, Saulo foi visitá-lo. E ela disse: eu tive um sonho com meu irmão. Sonhava que Jesus pediu para que meu irmão te avisasse que ele te ama. E que depositou em você toda a confiança da transformação e da divulgação. E Saulo não acreditava. Ou seja, Jesus observou as características ímpar
que ele tem para divulgar o seu Evangelho. Quem ama só observa as características positivas, as benfeitorias, e não o mal que a pessoa traz. Porque esse mal, todos nós temos, é passageiro. Nós temos o mal simplesmente porque não conhecemos muito o bem. Quando muitos dos expositores já falecidos, e que foram ditados em psicografias por Chico Xavier, que visitaram outros mundos mais felizes, mundos de transição, ficaram espantados e incomodados com a felicidade que ali vive. Porque nós não conhecemos a verdadeira felicidade. Imagina como nós conhecemos. Então, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, capítulo 11, Kardec pergunta aos espíritos wernerianos, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E foi unânime. Os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Já começa por aí. Aonde nós devemos praticar a caridade pura, como entendia Jesus? Dentro das nossas casas. Porque aquele que nos é mais íntimo, ele tem a disposição de colocar para nós as nossas fraquezas. Não é verdade? Quer conhecer um pouco do nosso lado obscuro? Pergunte ao nosso companheiro, ao nosso irmão. A mãe não pode, O amor é tão puro que ela só vai te falar coisas boas. Então, essa caridade não precisa ser um bem material. E nem seria. Porque muitas vezes um bem material nessa caridade pode até ofender a pessoa que está recebendo. Mas a verdadeira caridade é aquele abraço que cativa e que acolhe. Aquela palavra que acaricia. Calma, tudo vai passar. Tudo tem sua hora. E isso que você está passando hoje é nada mais que um aprendizado. Entenda esse aprendizado como uma lição eterna. Que nós recebemos a lição aos poucos. Como será ensinar física quântica a uma criança de 5 anos de idade? Não é possível. É necessário passar por todas as séries, até chegar à faculdade e lá ensinar física quântica com qualidade para ela. Que ela possa divulgar isso e fazer maravilhas nos ensinamentos. Isso que nós faremos um dia. Maravilhas, assim como Jesus. Então, na orientação de Jesus, a caridade, como dizia, porque tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e me hospedaste. Estava nu e vestido. Adoeci e visitado. Estive na prisão e foste me ver. E como ele diz, em verdade vos digo, que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, é a mim que o fizeste. Então, independente da caridade que você fizer, não solte aos 4 ventos, porque Deus está conosco, onipresente. Se nós pensarmos em uma figura humana com Deus, é impossível estar em todas as partes. Mas se pensar em uma figura de energia, que é a centelha divina, que tudo está, Deus está conosco o tempo todo. E é ali que Ele vai te rejuvenescer e nessa caridade te fortalecer. Os exemplos de caridade. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, foi político. Olha que interessante. Hoje em dia falar de político é meio complicado, mas foi político do Brasil e teve uma homenagem, se eu não me engano, 2 dias atrás, lá no Senado. E a caridade que cura. Conta Chico Xavier que um dia Bezerra de Menezes recebeu um pedido de ajuda de uma criança doente. E na casa dele, o próprio filho estava doente. Uma febre incessante. Ele estava à beira da cama cuidando do filho, quando recebeu a notícia.
E a mulher indignada, pedindo para que ele ficasse. E não, eu preciso, é uma criança carente, que precisa de mim. E foi. Quando ele foi cuidar da criança, acabou o tratamento, voltou para casa, não encontrava mais sua mulher na sala, dando o filho. Chegou no quarto e viu o filho totalmente curado. O cuidado de um, a cura do outro. Olha que interessante. As benesses, né, da caridade. Chico Xavier, o cisco de Deus, como era chamado, né? Você tira o frango, fica só o cisco, como ele dizia. Então tem a história do roubo. Conta-se, na cidade de Chico Xavier, o ladrão pulou o muro de uma casa, invadiu na surdina da noite e começou a procurar dinheiro. E o dono da casa estava dentro da casa. Abordou o bandido, que ficou atônito naquela situação. E o dono da casa olhou para ele e falou: calma, eu tenho dinheiro naquele casaco ali, pode pegar, pode levar. O bandido foi lá meio receoso, pegou o dinheiro, que tinha dinheiro mesmo, segurou. Olha, o senhor tem filhos? Tem umas roupas velhas aqui, não quer levar para eles? Vou levar também. Pegou as roupas, acomodou. O senhor está com fome? Tem um pouco de comida ali em cima, o senhor não quer comer? Estou com um pouco de fome. Então vamos comer. Sentou, comeu. Bom, o senhor vai embora como? Bom, vou pular o muro, do jeito que eu cheguei. Não pulo o muro não. Se o senhor pular o muro de volta, eu vou achar que o senhor é ladrão. Leva a chave. Tranca o portão, joga por cima. E assim o senhor pode ir embora tranquilamente. O nome do ladrão a gente nunca soube. Mas o dono da casa era Chico Xavier. Olha a caridade, o entendimento e o amor ao próximo que ele teve. A calma, o oferecimento, tudo que ele tinha. Oferecendo tudo dele e mais um pouco. Entendendo que a situação não era de maldade. Era da loucura, muitas vezes da necessidade. E quantos de nós, por necessidade, já não fizemos loucura, seja ela qual for? Não necessariamente com dinheiro, mas em qualquer situação. Quantos de nós? E será que as pessoas ao nosso redor também não tiveram essa loucura? E aí vai a nossa caridade e o entendimento de perceber. É um momento dela. Ela está assim agora. Amanhã vai ser melhor. Ela só precisa de uma orientação. E mais nada. Madre Teresa de Calcutá cuidava dos leprosos de Calcutá. E aí no ambiente onde ela cuidava das pessoas enfermas, muita gente se incomodava com aquela multidão de enfermos, o mau cheiro do local, né? E aí chegou uma ordem de despejo, cujo segurança, o guarda, chegou lá para despejar todo mundo de lá. E a multidão incitando o guarda para poder tirar todo mundo à força. E ela simplesmente convidou o guarda para conhecer os trabalhos. Então o guarda passou em cada sala, observou o tratamento e o cuidado, chegou com a ordem de despejo na frente da casa e disse o seguinte: alguém aqui vai fazer o mesmo trabalho que essa senhora? E todos se viraram de costas. Então ele pegou a ordem de despejo e rasgou, jogou fora. Se ninguém vai cuidar, eu também não posso. A senhora continua o trabalho. Então a caridade ao próximo é protegida, como eu digo, né? O que vale é a intenção. Se a intenção é pura, Deus nos protege. Deus nos protege. Mas a caridade tem que ser sentida do fundo do coração ao próximo. Então aqui tem uma leitura, vou tentar ser breve, né? Que fala Paulo de Tarso comentando sobre a sua vida. E diz: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como um metal que soa, ou como um sino que tine. E se tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios, enquanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, não sou nada.
E se eu distribuir todos os meus bens e o sustento dos pobres, se entregar meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é a paciência, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente. Não se ensoberbece, não é ambiciosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais é de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, essas 6 virtudes, porém, a maior delas, a caridade. Então, Paulo se transformou intimamente. Que nós possamos repensar os nossos atos, refletir intimamente, porque a nossa caminhada evolutiva, ela é solitária. Porque quem depende de mais que eu, você próprio, para evoluir? Então, a nossa fé, a nossa esperança de que vai melhorar, a esperança de que dias melhores cheguem, mas para que esses dias melhores cheguem, nós precisamos entender que cada passo no sofrimento é um aprendizado, um entendimento, uma transformação interior. Nós possamos simplesmente extirpar na forma de doenças. Então, que hoje nós possamos ter o início de uma transformação que possa começar do coração. Então, aqui, por isso o nome, que o Dorothy disse, Flaubert Menezes, porque no início eu estudava em vídeos, os canais no YouTube, vários palestrantes, Haroldo Dutra e tudo mais. Então eu comecei a acumular bastante palestras, e eu achei muito, vou falar assim, egoísta da minha parte segurar esse material só para mim. Então eu comecei a divulgar, inclusive nas palestras que eu estou fazendo, divulgando para que as pessoas assistam as palestras que mais lhe cabe naquele momento. Então tem diversos temas. Esse tema aqui, que é o bonitinho, todo mundo queria saber, Animais e Espiritismo. Eu vou estar dia 27 em Jaú, na Casa Verdade e Luz, se eu não me engano, não me recordo esse é o nome da casa, vai ser transmitida ao vivo pelo Facebook e terá o tema sobre os animais. É uma palestra bem bonita, bem interessante. E os diversos temas, Rosando Klinger, Haroldo Dutra, medicina e espiritualidade, casamento, que mais? Romance, filhos, Então, tem todos os temas para que a gente possa, algum deles possa nos tocar. Então, aqui no momento de insegurança e instabilidade, busca lá no YouTube Flaubert Menezes, alguma palestra pode te acalmar, tá? Não quero inscrição, like, nada, não sou youtuber nem nada, tá? Eu simplesmente quero divulgar a doutrina para que as pessoas se sintam melhores, fiquem bem, e que possam transmitir isso a outras pessoas, porque nós não vamos transformar o mundo sendo egoístas, e sim transmitindo o bom, o bem que nós temos, tá? E não diferente de mim, quem me ensinou isso tudo foi esse meu grande amigo, irmão, Rodrigo de Campos, que me ensinou a fazer o canal. Então a gente, onde vai, divulga um ou outro, tá? Para poder disseminar cada vez mais palestras e temas. Então o canal é semelhante, mas os temas que ele tem são bem diversos, diferentes dos meus. Então a gente consegue assim completar e passar e enviar a palavra a todos que podem. Tá bom? Obrigado pela paciência, que estão um pouquinho mais. Espero que todos tenham uma excelente noite, uma excelente semana, e vamos nos preparar para os trabalhos, para os passos, com Jesus no coração e a mente limpida. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima